Bem-vindo, Giovana aqui. Continuação do capítulo 10. Informação para a transformação, a prova de que você é o placebo. As várias cores e padrões retratados em diferentes frequências oferecem mais informações sobre como os padrões de ondas cerebrais afetam pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos do indivíduo. De saída, nossos dados gerais demonstraram que 91% dos indivíduos observados nos EEGs apresentaram um estado significativamente melhorado da função cerebral. A maioria dos alunos passou de um estado menos coerente ou menos ordenado para um estado mais coerente ao final das sessões de meditação transformacional. Além disso, mais de 82% dos mapas de EEG registrados nos dois eventos demonstraram que os participantes estavam funcionando dentro da faixa normal da atividade cerebral saudável. Aprendi que, quando o cérebro trabalha direito, você trabalha direito. Quando o seu cérebro é mais coerente, você é mais coerente. Quando o seu cérebro está mais completo e equilibrado, você está mais completo e equilibrado. Quando você consegue regular seus pensamentos negativos e intrusivos no dia a dia, você é menos negativo e intrusivo. E foi exatamente isso que testemunhamos com os alunos nesses eventos. A média nacional para se entrar e permanecer em estado meditativo é de pouco mais de 1 minuto e meio. Ou seja, é esse o tempo que a maioria das pessoas leva para mudar suas ondas cerebrais e entrar em estado meditativo. O tempo médio dos 402 alunos que avaliamos foi de 59 segundos, ou seja, menos de 1 minuto. Houve alunos que conseguiram alterar suas ondas cerebrais e seu estado de ser em apenas 4, 5 e 9 segundos. Que fique claro, não estou interessado em fazer disso uma competição, o que derrotaria nosso objetivo. No entanto, os dados ilustram 2 pontos importantes. Primeiro, ir além da mente analítica das ondas cerebrais beta e entrar em um estado mais sugestionável. É uma habilidade que você pode aprimorar se continuar praticando. Segundo, os alunos são capazes de usar os métodos que meus colegas e eu ensinamos para ir além do cérebro pensante e entrar no sistema operacional da mente subconsciente com relativa facilidade. Curiosamente, nossa pesquisa também mostrou um padrão perceptível e consistente na maneira como o cérebro de nossos alunos trabalha em termos holísticos. Vimos significativa alternância nos padrões alfa-teta, como os diferentes compartimentos cerebrais que se comunicam nos lobos frontais enquanto eles meditavam. Isso significa que as duas metades do cérebro conversam de maneira mais equilibrada e unificada. Os padrões de proporção dual do lobo frontal que observamos parecem produzir a experiência de agradecimento e gratidão profundos, que surge repetidamente de forma rítmica e ondulatória. Portanto, os dados sugerem que, quando os alunos estão nesse estado elevado de gratidão durante o ensaio mental, a experiência interior é tão real que eles acreditam que os eventos estão acontecendo em tempo real, ou já aconteceram. Eles ficam gratos porque essa é a emoção que sentimos quando o que queremos acontece. Meditadores experientes também mostraram um aumento na proporção de ondas cerebrais teta e alfa baixa, o que significa que podem passar bastante tempo em estados alterados. De particular importância foi o aumento da regulação das ondas lentas quando estão em um estado teta de ondas cerebrais. Esses alunos têm coerência ou ordem acima do normal entre as regiões frontais e posteriores do cérebro. Vimos a região frontal esquerda associada à emoção positiva ser ativada repetidamente, o que é consistente com a indução de um estado de êxtase meditativa. Em outras palavras, quando esses alunos entram em meditação, produzem ondas cerebrais mais lentas e mais coerentes, que sugerem que estão em estados profundos de relaxamento e consciência ampliada. Além disso, a unificação entre a parte frontal e posterior, bem como entre os lados esquerdo e direito do cérebro, indica que os indivíduos estão se sentindo mais felizes e mais inteiros. Tenho uma ideia luminosa. Ao observar um aluno ser mapeado em tempo real durante a meditação no primeiro evento, acabei entendendo algo notável. Enquanto observava seu cérebro na varredura, vi o quanto ela estava trabalhando e como o cérebro se afastava cada vez mais do equilíbrio e dos estados meditativos mais profundos de alfa e teta. Vi que ela estava analisando e julgando a si e sua vida com a emoção experimentada naquele momento, conforme evidenciado pelas ondas cerebrais mais altas e incoerentes associadas ao estado beta de longa amplitude, indicando altos níveis de estresse, ansiedade, excitação, emergência e desequilíbrio geral. Testemunhei como ela tentava, em vão, usar o cérebro para mudar o próprio cérebro, o que não funcionava.
Também vi que ela estava usando o ego para tentar mudar o próprio ego, o que também não estava funcionando. Ao usar um programa para tentar mudar outro programa, ela apenas endossava o programa, não o reescrevia. Ainda estava na mente consciente, tentando mudar a mente subconsciente. Por causa disso, se mantinha fora do sistema operacional, onde reside a verdadeira mudança. Me aproximei dela depois, conversamos por alguns minutos, e ela admitiu que estava passando por um momento difícil. Tive uma luz naquele momento e soube exatamente o que tinha de ensinar a seguir. Ela tinha que desapegar, de ir além do corpo para mudar o corpo, ir além do ego para mudar o ego, ir além do programa para mudar o programa e ir além da mente consciente para mudar a mente subconsciente. Tinha de se tornar o desconhecido para criar o desconhecido. Tinha de se tornar um novo pensamento imaterial, sem nada de material, a fim de estabelecer uma nova experiência material. Tinha de ir além do espaço e do tempo para mudar o espaço e o tempo. A aluna tinha de se tornar pura consciência. Tinha de ir além de suas associações com uma identidade ligada ao seu ambiente conhecida, casa, emprego, cônjuge, filhos, problemas, além de seu corpo, rosto, genialidade, peso, aparência, e além do tempo, hábito previsível de viver no passado ou no futuro, sempre perdendo o momento presente. Tinha de ultrapassar o eu atual para formar um novo eu. Tinha de parar de ficar atrapalhando a si mesma para que algo maior pudesse assumir o controle. Quando somos matéria tentando mudar a matéria, nunca funciona. Quando somos partícula tentando alterar partícula, nada acontece, porque vibramos na mesma velocidade da matéria e, nessa condição, não podemos exercer efeito significativo sobre ela. É nossa consciência, nosso pensamento intencional e nossa energia, nossa emoção elevada que influenciam a matéria. Só quando estamos conscientes podemos alterar nosso cérebro, nosso corpo e nossa vida e criar um futuro no tempo. Como é a consciência que dá forma a todas as coisas e que usa o cérebro e o corpo para produzir diferentes níveis de mente, quando você chega ao estágio em que é pura consciência, fica livre. Então comecei a deixar os alunos em meditação por longos períodos de tempo, para que se tornassem ninguém, nada, coisa nenhuma, em lugar nenhum, em tempo algum, até que se sentissem confortáveis no campo infinito das possibilidades. Eu queria que a consciência subjetiva dos alunos se fundisse com a consciência objetiva do campo, por longos períodos. Eles tinham de encontrar um ponto exato do momento presente e investir sua energia e consciência em um vazio que não é realmente vazio, que na verdade é um espaço preenchido com um número infinito de possibilidades, até que se sentisse à vontade no desconhecido. Só quando estivessem realmente presentes nesse lugar potente, além do espaço e do tempo, o lugar de onde provém todas as coisas materiais, eles poderiam começar a criar. Foi aí que as mudanças reais começaram a acontecer durante os workshops. Uma rápida visão geral dos exames usados. Vou falar agora sobre 2 tipos de varredura cerebral para que você possa entender as alterações que estou prestes a mostrar. Vamos simplificar as coisas. O primeiro tipo de mapeamento que usamos mede o grau de atividade entre as áreas do cérebro. Veja a figura 10.2 no encarte colorido, junto com as demais figuras deste capítulo. As varreduras mapeiam 2 tipos de atividade. A hiperatividade, ou regulação excessiva, é representada por linhas vermelhas conectando diferentes pontos do cérebro. Imagine linhas telefônicas conectando um local a outro para estabelecer a comunicação entre essas áreas. Ter muitas linhas vermelhas ao mesmo tempo indica muita ação cerebral. A hipoatividade, falta de regulação, é representada por linhas azuis, indicando o mínimo de comunicação entre as diferentes áreas do cérebro. A espessura das linhas representa o desvio padrão ou a quantidade de regulação ou regulação anormal entre os 2 pontos que a linha conecta. Por exemplo, as linhas vermelhas finais indicam que o nível de atividade entre esses locais é de 1,96 de desvio padrão dp acima do normal. As linhas azuis finas indicam que o nível de atividade entre esses locais é de 1,96 dp abaixo do normal. As linhas médias indicam desvio padrão de 2,58 acima, vermelho ou abaixo, azul do normal. As linhas grossas indicam desvio padrão de 3,09 acima ou abaixo do normal. Quando você vê muitas linhas vermelhas grossas em uma varredura, isso significa que o cérebro está trabalhando demais. Quando vê muitas linhas azuis grossas, isso sugere pouca comunicação entre diferentes áreas do cérebro. O cérebro, portanto, está hipoativo. Pense assim, quanto mais espessa a linha vermelha, maior o volume de dados que o cérebro está processando. Quanto mais espessa a linha azul, menor o volume de dados que o cérebro está processando.
O segundo tipo de varredura que usamos vem da análise de GQ, e é chamado de relatório Z, score. Uma medida estatística que nos diz não apenas se um ponto está acima ou abaixo da média, mas também a que distância está da medida normal. A escala desse relatório varia de -3 a +3 de dp. O azul mais escuro representa dp de 3 ou mais abaixo do normal, enquanto os azuis mais claros indicam dp de 2,5 a 1 abaixo do normal. O azul esverdeado corresponde a dp de aproximadamente 0 a 1 abaixo do normal. O verde indica a linha de base normal. O verde claro é registrado na área externa do normal, mas é considerado dp de 0 a 1 acima do normal. O amarelo e o laranja claro são dp de aproximadamente 1 a 2 acima do normal. O laranja mais escuro é dp de cerca de 2 a 2,5 acima do normal. E o vermelho é dp de 3 ou mais acima do normal. O relatório Z-Score utilizado é chamado de potência relativa e mostra informações sobre a quantidade de energia no cérebro em diferentes frequências. Como o verde indica a faixa normal, quanto mais verde houver em uma varredura, mais a pessoa estará em conformidade com a atividade normal das ondas cerebrais. Cada círculo colorido, semelhante a uma cabeça humana vista de cima, representa o que o cérebro de uma pessoa está fazendo em cada frequência de onda cerebral. O círculo na região superior esquerda de cada varredura mostra a frequência mais baixa de ondas cerebrais, delta, e cada círculo a seguir retrata um estado de onda cada vez mais alto, progredindo até as ondas cerebrais beta mais altas, na região inferior direita. O ciclo por segundo na frequência das ondas cerebrais é conhecido como Hertz, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Progride de 1 a 4 ciclos por segundo, delta, de 4 a 8 ciclos por segundo, teta, de 8 a 13 ciclos por segundo, alfa, de 13 a 30 ou mais ciclos por segundo, beta, de baixa e média amplitude. A atividade beta pode ser subdividida em diferentes bandas de frequência, como 12 a 15 Hz, de 15 a 18 Hz, 18 a 25 Hz e 25 a 30 Hz. Assim, as cores de cada área mostram o que está acontecendo em cada estado de onda cerebral. Por exemplo, muito azul na maioria do cérebro, em delta de um ciclo por segundo, sugere que há pouca atividade cerebral nesse intervalo de delta. Muito vermelho no alfa de 14 Hz no lobo frontal significa que há atividade alfa aumentada nessa área do cérebro. Também deve ser entendido que essas medidas podem ser interpretadas de maneira diferente, dependendo do que o sujeito está fazendo quando a varredura é realizada. Por exemplo, delta de 1 Hz representado em azul sugeriria que a energia no cérebro dessa frequência está em dp de 3 abaixo do normal. No sentido clínico, isso pode ser interpretado como anormalmente baixo. Mas como foi registrado, quando o sujeito estava meditando, a varredura sugeriria que o delta de 1 Hz abriu a porta para uma conexão mais forte com o campo de energia do consciente coletivo. Em outras palavras, à medida que a energia no neocórtex é diminuída, o sistema nervoso autônomo é mais facilmente acessado. Daqui a pouco você verá vários exemplos que deixarão tudo isso claro. Enquanto isso, olhe novamente a figura 10.3. Ela fornece uma visão geral do que acabei de explicar. Coerência versus incoerência. Agora veja a figura 10.4. A imagem à esquerda, antes da meditação, representa um cérebro com muita tagarelice, funcionando em alto nível de excitação, beta de grande amplitude e bastante incoerente. A espessura das linhas vermelhas mostra que esse cérebro está de dp de 3 acima do normal, porque quanto mais espessa a linha vermelha, mais acelerado e desequilibrado está o cérebro. Observando as linhas vermelhas, você pode ver atividades incoerentes excessivas acontecendo por todo o cérebro. O azul na região frontal do cérebro representa a hipoatividade, dp de 2 a 3 abaixo do normal, mostrando que os lobos frontais estão inativos ou desligados e, portanto, não restringe a hiperatividade no resto do cérebro. Esse cérebro tem problemas de atenção, está tão sobrecarregado que não tem um líder para controlar a tagarelice. É como um sistema de TV via satélite com 50 canais em volume altíssimo e com os canais mudando a cada segundo. Mudanças rápidas e excessivas no foco da atenção levam de um processo de pensamento para o seguinte, de modo que o cérebro está supervigilante, altamente excitado, sobrecarregado e superregulado. Chamamos isso de padrão cerebral incoerente, porque as diferentes partes do cérebro não estão trabalhando juntas. Agora dê uma olhada na segunda imagem após a meditação. Você não precisa ser um neurocientista para ver a diferença entre a primeira imagem e essa. Aqui quase não se vê em linhas vermelhas ou azuis, demonstrando atividade cerebral normal, com pouquíssima hiperatividade ou hipoatividade. A tagarelice parou e o cérebro está trabalhando de forma mais holística. O cérebro dessa pessoa agora está em equilíbrio.
Podemos dizer, portanto, que esse cérebro demonstra um padrão mais coerente. A atividade restante em azul e vermelho, como indicado pela seta, representa atividade sensorial motora, o que provavelmente significa que a pessoa esteja se contraindo ou piscando em um estado de movimento rápido dos olhos, ou REM, que normalmente acontece em sono muito leve. Essa mudança ocorreu em um dos alunos após uma única meditação. Agora vamos explorar mais alguns estudos dos alunos dos workshops. Apresentarei primeiro um histórico de cada um para que você possa ver em que condição estavam quando começaram o workshop. Depois explicarei o que as varreduras mostraram e, por fim, descreverei o novo estado de ser que cada um criou. Cura de Parkinson sem placebo ou medicamento, o antigo eu de Michelle. Michelle está na faixa dos 60 anos. Foi diagnosticada com a doença de Parkinson em 2011, depois de notar um tremor involuntário progressivo no braço, mão e pé esquerdos. Em novembro de 2012, tornou-se paciente do Instituto Neurológico Barron, em Phoenix. O médico assistente disse que ela provavelmente já tinha Parkinson havia 10 ou 15 anos e que teria de conviver com os sintomas. O plano de Michelle era lidar com a progressão das limitações físicas à medida que envelhecesse. Começou a tomar Azilect, mesilato de razagilina, medicamento usado para a doença de Parkinson que impede a capacitação de dopamina no receptor, diminuindo a assimilação. A droga produziu pouquíssimas mudanças visíveis.